Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos nós juntos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos utilizando a revista Palavra e Vida aqui da nossa Convenção Batista Fluminense, que tem como tema os 10 mandamentos para os dias atuais. E hoje nós chegamos na lição de número 5, que tem como título Jesus é o Senhor do Sábado. E tem como base Êxodo 20, do versículo 8 ao 11, que fala sobre o quarto mandamento. E nós estaremos vendo, então, como que este quarto mandamento ele é importante e é aplicado para nós que fazemos parte da igreja nos dias atuais. Lembrando que toda essa revista foi escrita pelo pastor Romilton Lourenço, da Igreja Batista Central, da Praça da Bandeira, lá em São João de Meriti. Então, nós iremos fazer um apanhado aqui do que o autor escreveu nessa lição e estaremos procurando ler a maior parte dos versículos e dos textos que ele utiliza, e você pode acompanhar aí a leitura que será feita também, tá? E desde já quero pedir desculpa porque tenho certeza que essa lição hoje vai ficar um pouco grande porque o assunto é interessante, mas de qualquer forma não terei como esgotá-lo, precisaria de mais tempo, mas seguindo aqui os detalhes que o autor colocou, a gente vai tentar então esclarecer esse assunto de maneira breve através desta lição. Não tão breve, porque o assunto ele é vasto, ele é amplo, mas Jesus é o Senhor do sábado. Eu quero incentivar você a fazer a leitura diária, porque olha só, na segunda-feira tem um texto de Marcos 2, de 27 a 28, que mostra que Jesus é o Senhor do sábado. Na terça, Mateus 12, 11 e 12, que mostra que é lícito fazer o bem no sábado. Lucas 13, na quarta-feira, versículos 14 a 16, mostra Jesus curando no sábado. Na quinta-feira tem o texto de João 5, 16 e 17, que a gente vai trabalhar aí no conteúdo da lição, mostrando que Deus e Jesus eles trabalham até hoje. Trabalha sábado, domingo, qualquer dia da semana. Isaías 1, 10 a 15 mostra sobre a falsa religiosidade. Inclusive, Deus está mais preocupado com que você cultue ele com sinceridade do que cumprir vários ritos religiosos, mas que não agradam a ele. Então, lá em Isaías você vai ler sobre isso, inclusive incluindo ali a guarda do sábado. O que adianta ter um dia, guardar um dia, cumprir os rituais, todo o sacrifício e não agradar a Deus? Romanos 14, de 5 a 6, vai mostrar ali questões sobre dias e sobre alimentos, né? Que uns guardam dia, outros guardam outro, uns comem um tipo de alimento, outros não comem. Quem está certo, quem está errado? O importante ali que o texto mostra é que você deve respeitar o seu irmão que pensa diferente de você. Se trabalha no sábado ou no domingo, se cultua a Deus no sábado ou no domingo, se come um determinado alimento ou não come, o importante é que você faça com a sua consciência tranquila diante da palavra de Deus e sem julgar o que pensa ou faz diferente de você. E por último, no domingo, mostra Hebreus 4, de 9 a 10, que mostra que nós devemos entrar no descanso de Deus. Entrar no descanso de Deus é estar em Jesus. Porque Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e ele vai falar, e achareis descanso para as vossas almas. Nós iremos citar esse texto aí ao longo da lição. Que Deus abençoe a todos. Desde já eu peço perdão porque a lição hoje vai estar um pouco longa, tá bom? Mas vai ser bênção para todos nós. Vamos então prosseguir? Pois bem, o autor começa a lição logo na introdução mostrando que o dia de descanso é exigido em muitos segmentos religiosos e concedidos no mercado de trabalho. O muçulmano, por exemplo, descansa na sexta-feira, o judeu no sábado e o cristão no domingo. Então, muitas religiões têm os seus dias específicos de descanso, de culto, de adoração, e no mercado de trabalho também há os dias de folga. Imagine as pessoas que dão ênfase na guarda do sábado. O mandamento fala, 6 dias trabalharás, no 7º dia irás descansar. Então, olha só,
Mas a gente vê que os religiosos que guardam, que dão ênfase no sábado, eles quebram esse mandamento. Por quê? Eles até tentam guardar o sábado, mas não trabalham 6 dias. Eles folgam, descansam sábado e domingo. Então, está quebrando o mandamento, porque a ordem literal do mandamento é 6 dias trabalharás. Você vai trabalhar, você, seu filho, sua filha, seu empregado, seu visitante, o estrangeiro, né? Mas no 7º dia, nem o seu animal deve trabalhar. Só que a gente percebe que quem guarda o sábado e tenta guardar o sábado, que na verdade não consegue guardar, guarda também o domingo, porque descansa no domingo, não trabalha no domingo. Ah, mas é porque é a lei do país, a maioria não trabalha, não importa. O que é mais importante? Não é a lei de Deus? Não é a Bíblia? Então, se ali está falando 6 dias trabalharás e apenas no 7º descansarás, então é para trabalhar, literalmente. Vai abrir sua loja no sábado, no domingo, né? Vai abrir sua oficina no domingo. Vá trabalhar no domingo, porque de domingo a sexta você tem que trabalhar, e no 7º não. Então, há uma incoerência quanto a isso. Parte do mandamento eu posso cumprir, outra parte não. Interessante também, falando sobre essa questão do trabalho, porque eu falei do aspecto religioso, como o autor menciona aqui, que vários segmentos religiosos concedem, né, tem o seu dia de descanso, os muçulmanos na sexta, os judeus no sábado, até hoje, porque isso foi algo dado para os judeus, para o povo de Israel, os cristãos no domingo, tem uma razão de ser o domingo, e a gente vai ver mais para frente. Mas no mercado de trabalho também, a gente percebe que todo trabalhador merece ter um dia de descanso na semana, e é até interessante que tem pessoas que são plantonistas, como o autor coloca aqui. Então, por exemplo, quem participa de uma escala 12/36, folga dia sim, dia não. Plantonista de 24 horas tem um descanso de 5 dias. Então, trabalhou no domingo, vai ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai voltar a trabalhar no sábado. Já teve 5 sábados, 5 dias de descanso. Então, isso é muito relativo. A Bíblia aponta ali no Antigo Testamento para o povo de Israel, no pacto, na aliança que foi feita com o povo de Israel, tendo Moisés como mediador entre Deus e o povo. O sábado fazia parte, o 7º dia fazia parte dessa aliança, deste acordo. A questão do descanso, então, começa em Gênesis 2:2, onde está registrado, onde está o registro do 7º dia, diz o autor. Mas não necessariamente o sábado. A tradução diz que Deus descansou. Será que o Criador relaxou, vislumbrando sua criação e disse, vou tirar um cochilo? Jesus disse que o Pai, e eu citei ainda agora mesmo, né, da leitura diária, João 5,17, Jesus disse que o Pai trabalha sem parar. O salmista afirma que Deus não cochila, no Salmo 121, versículo 4. Há alguma divergência entre o texto de Gênesis e os textos do Novo Testamento? Claro que não. Na verdade, não há divergência. A menção de Jesus ao Deus Criador é que ele não dorme, tampouco descansa. O 4º mandamento, queridos irmãos, na verdade, não foi escrito, não foi dado para Deus, mas para nós, para nos apontar, para nos mostrar que nós precisamos ter um descanso. E como diz a palavra Shabat, que é o mesmo que cessar, repousar ou pausar, em Gênesis 2:2, o termo descansar, na verdade, é cessar, porque Deus cessou a sua criação ali, Deus completou a sua criação. Então, ele descansou, na verdade, ele cessou de criar, ele parou de criar, ele concluiu, ele pausou porque ele concluiu a sua criação. O termo hebraico é Shabat, como eu falei, ou seja, Deus cessou. Esse termo, ou seja, Deus terminou a sua criação. E é o mesmo termo usado em Jeremias 7:34. Olha só Jeremias 7:34 que fala. É Deus falando, farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém
o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Será que era viável colocar aqui a palavra descansar ou a própria palavra sábado, porque sábado significa descanso, né? Farei descansar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria? Não. Por quê? Essa palavra Shabat, ela tem esse sentido de descanso, mas tem o sentido de cessar também, e foi o que aconteceu ali em Gênesis 2:2, quando Deus terminou tudo aquilo que ele havia criado, né? Ele cessou a sua criação, então ele descansou. Mas nós sabemos e vimos que não há contradição entre o Antigo e o Novo Testamentos, porque nós vimos que Jesus falou que Deus trabalha sem parar. E o próprio salmista no Antigo Testamento fala que Deus não dorme, Deus não cochila. O quarto mandamento é a possibilidade de perguntarmos ao Criador se existe algo a fazer depois que ele criou tudo. Mas eis que Deus nos responderá sempre: não, não há nada que você precise fazer. Apenas descanse e desfrute da minha criação. Interessante também que o autor coloca aqui na introdução que existem alguns segmentos religiosos que são ritualistas em seus princípios. Em algumas dessas religiões, Jesus é um ser importante, entretanto, idêntico à rainha da Inglaterra. O Filho de Deus é apenas uma figura, mas não é soberano, pois o que importa mesmo são os preceitos da lei. Para essas crenças, Jesus e Moisés, por exemplo, estão no mesmo plano, sendo que a lei mosaica deve prevalecer sempre. Então, há segmentos religiosos e até que se dizem cristãos que dão tanta ênfase à lei mosaica, ao Antigo Testamento, à guarda do sábado, que coloca essa questão do sábado e da lei acima de Jesus. Há religião e igrejas que se dizem cristãs, inclusive que falam que a guarda do sábado importa em salvação. Ora, anulando a missão de Jesus, o sacrifício de Jesus, anulando a própria graça de Deus e de Jesus, porque em Efésios 2, 8 e 9 vai falar que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Se eu sou salvo porque guardo a lei, porque guardo o sábado, então, na verdade, eu sou salvo pelos meus próprios méritos, anulando o sacrifício de Cristo Jesus, a graça de Deus, porque, na verdade, nós somos salvos pelos méritos de Jesus. E aí, eles mostram, fazem parecer que Jesus é um ser importante, como a rainha da Inglaterra, é importantíssima, mas é apenas uma figura, só faz figura, é uma figurante no governo da Inglaterra. Ela não é soberana em nada. E assim, aqueles que dão ênfase na guarda de um dia, que dão ênfase na guarda da lei, também estão colocando Jesus como um figurante e não como soberano Deus. E Jesus é Senhor do sábado, nós veremos isso. E sendo Senhor do sábado, fala que ele criou o sábado, o descanso, para o homem, e não o homem para o sábado. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a essas questões. E nós veremos, então, agora os aspectos da lei no Antigo Testamento, que é o primeiro ponto da nossa lição. Em relação aos aspectos da lei no Antigo Testamento, o autor vai trazer para a gente, nesse ponto, que existem duas questões muito importantes implícitas na lei do Antigo Testamento. A forma pela qual devemos observar a lei é a partir de dois pontos de vista interpretativos, a saber, o aspecto cerimonialista e o aspecto moral. É importante a gente parar para pensar nessa questão, porque realmente o Antigo Testamento, se a gente olha a partir do olhar de quem já conhece o Novo Testamento, tem o aspecto moral, tem os ensinamentos que nós podemos extrair para o nosso tempo, embora
tudo que está no Antigo Testamento tenha sido direcionado para o povo de Israel, para ensinar e orientar o povo de Israel. Mas há ensinamentos ali que nós podemos extrair para nós hoje, sim, a partir do olhar do ensinamento de Jesus e dos apóstolos, né? Então, quando nós falamos de aspecto, o autor vai falar aqui que nós temos duas maneiras interpretativas para aplicar no Antigo Testamento, a saber, o aspecto cerimonialista e o aspecto moral. Então, o aspecto moral, ou seja, os ensinamentos que nós podemos extrair para nós hoje e para todos os tempos, nós olhamos a partir do olhar do Novo Testamento, com base naquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Então, nós podemos aprender e viver muitas coisas que estão no Antigo Testamento, mas o aspecto cerimonialista, ele foi dado, direcionado para o povo de Israel. Mas é importante também dar uma ênfase, que no Novo Testamento, quando faz menção à lei, ao Antigo Testamento, a lei, as leis, os profetas, os salmos, quando Jesus ele faz menção, e até os apóstolos também, as cartas apostólicas também fazem menção ao Antigo Testamento, eles não fazem distinção entre lei cerimonial e lei moral. Antigo Testamento é Antigo Testamento, Antigo Testamento é lei, Antigo Testamento é a antiga aliança, né? Nova aliança, novo pacto, lei de Deus, lei de Jesus, lei do amor, lei da graça, ensinamentos para a igreja estão contidos no Novo Testamento, nas cartas apostólicas, nas cartas neotestamentárias, nos evangelhos. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, sabendo entender o que é lei cerimonial, o que é lei moral, porque quem guarda o sábado, por exemplo, que é o tema da nossa lição hoje, que é o assunto que nós estamos abordando hoje, vai falar que o sábado ele faz parte da lei moral de Deus, os 10 mandamentos, as 10 palavras, como nós vimos no 4º mandamento. Por isso, o sábado, na verdade, deve ser observado eternamente, segundo aqueles que são observadores do sábado, deve ser guardado eternamente, porque o sábado faz parte da lei moral do decálogo, dos 10 mandamentos, das 10 palavras, os 10 mandamentos de Deus. Quando, na verdade, embora o sábado esteja ali, mas quando a gente vai comparar com outros textos, por exemplo, a releitura dos 10 mandamentos que Moisés fez em Deuteronômio, capítulo 5, a gente vai ver que até mesmo o sábado ele foi dado apenas para os israelitas como um memorial da criação, mas também como um memorial, principalmente como um memorial da libertação do Egito. Então, quem foi liberto da escravidão no Egito? Israel. E o sábado está completamente atrelado aos aspectos religiosos e cerimonialistas do Antigo Testamento, como os sacrifícios e tantos outros rituais que eram praticados ali no Antigo Testamento e que todos eles se cumpriram na pessoa de Jesus. Por exemplo, o animalzinho que era sacrificado lá, né, era o aspecto cerimonialista, mas tinha um aspecto moral também, porque ele era inocente, o animal era inocente, mas estava morrendo em sacrifício pelos pecados daqueles que o ofereciam, né? Então, da mesma forma, Jesus veio, morreu por nós, o inocente, pelos pecadores, pelos culpados. O aspecto cerimonial se cumpriu na vida de Jesus, não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício. E, por outro lado, o aspecto moral, nos alcançou porque nós que éramos pecadores e ele que era inocente morreu por todos nós. E o sábado também, ele está atrelado com essa questão cerimonial do Antigo Testamento, embora ele esteja também inserido ali nos 10 mandamentos. E nós iremos ver isso nos textos que eu prometi para os irmãos no final do nosso estudo. Mas vale ressaltar o que o autor fala aqui, que há duas formas de nós interpretarmos o Antigo Testamento, um sob o aspecto cerimonialista e outro sob o aspecto moral. Cerimonialista já passou, moral é aquele que continua, é o ensinamento que nós extraímos e aplicamos na nossa vida no tempo atual, nos dias de hoje. Embora, como eu falei, o olhar, a interpretação,
de Jesus, dos apóstolos, do Novo Testamento, é um olhar de que todo o Antigo Testamento faz parte da lei. No Novo Testamento, nós não vamos encontrar essa distinção entre a lei cerimonial e a lei moral. Tudo é lei, mas nós podemos fazer essa distinção e essa interpretação sim. Por quê? Porque há ensinamentos profundos no Antigo Testamento que nós podemos viver e aplicar na nossa vida hoje, desde que ele não confronte com o que está no Novo Testamento. Porque a revelação de Deus, ela foi progressiva, ela foi sendo revelada paulatinamente, até chegar à sua plenitude em Cristo Jesus no Novo Testamento, na sua palavra que nós temos hoje no cânon. As leis cerimoniais, diz o autor, elas já tiveram seus momentos importantes na história do povo de Israel, mas ficou para trás e não são mais necessárias. E aí nós incluímos, óbvio, o sábado na lei cerimonial, embora ele esteja também ali nos 10 mandamentos. Os aspectos cerimoniais da lei já passaram, ou seja, não sacrificamos mais animais, mas os aspectos morais devem ser cumpridos. As cerimônias passaram, mas as leis morais nunca passam. E aí a gente precisa entender e extrair o aspecto moral da lei, inclusive dos 10 mandamentos, inclusive do sábado. No segundo ponto, o autor vai falar justamente sobre a consciência moral humana. Sobre a consciência moral humana, vamos ler Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha só que interessante esses versículos, até para a gente poder comparar essa questão moral dentro da consciência humana, porque lá no Antigo Testamento, Deus, através dos profetas, principalmente através de Jeremias, ele já anunciava que iria fazer um novo pacto, uma nova aliança, e que esse novo pacto, essa nova aliança, ele iria colocar no coração das pessoas. E eu sempre questionei assim, por que não está no coração das pessoas que nascem a cada dia e que são educadas o fato de que elas precisam guardar o sábado, se Deus colocou no coração das pessoas a sua lei, nessa nova aliança, nesse novo tempo. Nós crescemos sendo ensinados que não podemos roubar, que não podemos matar, que não podemos adulterar, que não podemos furtar, que devemos ser obedientes aos nossos pais, embora nós sabemos que muitas dessas questões são quebradas, mas está na nossa consciência o que é certo e o que é errado. E sobre o dia de descanso, não está na consciência. Como é que pode isso? Vejamos, Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Dizem assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei, olha só, o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos e está fazendo uma comparação de quem tem a lei, porque ele tinha lei, né? Paulo foi um fariseu, foi um observador da lei, né? Então ele conhecia a lei melhor do que ninguém, porque ele praticava e até matava em prol da lei, porque a lei era assim, era matar ou morrer, obedecer ou morrer, né? Então, olha só, quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Isso é a consciência moral humana. É algo que Deus colocou no ser humano. Eles nem sabiam que tinham lei, nem sabiam que existiam os 10 mandamentos, o decálogo que lá está falando para não adulterar, para não roubar, para não matar, mas ainda assim eles não fazem isso. O versículo 15 fala: estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes o defendem. Então vejam que a lei moral de Deus, né, foi colocada no ser humano no novo pacto. E ali Paulo está falando que estava nos gentios.
que não estavam debaixo da lei do Antigo Testamento, da lei mosaica, mas tinham essa consciência que ora eles ficavam bem, ora eram acusados pela própria consciência, mesmo sem saber que existia uma lei que havia sido dada para um povo. Por quê? Porque Deus colocou na nova aliança essa lei no coração, como diz o versículo 15 de Romanos 12. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. É a consciência moral humana, porque Deus colocou no ser humano aquilo que é certo e aquilo que é errado. E as pessoas não crescem, né? Não crescem com a ideia de que devem guardar o sábado, que devem dedicar o sábado, mas sim com a ideia de que é necessário, pelo aspecto moral, ter um tempo de descanso. Seja no dia, quando nós descansamos à noite, seja na semana, quando nós descansamos um dia em 7, seja no ano, quando nós realmente precisamos de um mês para descansar dentre todos os 12 meses. Então é a consciência moral humana, da lei moral que Deus colocou, que havia prometido que iria colocar no coração, no novo pacto das pessoas, o próprio gentio, aqueles que ainda não conhecem a lei, aqueles que ainda não conhecem o evangelho, aqueles que ainda não conhecem a Deus, já crescem debaixo dessa consciência moral humana. O autor fala, o decálogo está intrínseco na consciência humana, pois sabemos muito bem o que é errado diante de Deus e diante dos homens, mesmo que as pessoas não sejam educadas religiosamente, mesmo que elas não tenham uma consciência religiosa, uma consciência dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos do Novo Testamento, mas elas sabem o que é errado. Elas são educadas para não cometer erros, mesmo que algumas pessoas escolham errar, mesmo que algumas pessoas escolham cometer erros, mas ainda assim elas são educadas para não errar diante de Deus, para aqueles que já têm a consciência religiosa, mas também diante dos homens. Aí, por exemplo, matar, roubar, adulterar, cobiçar, honrar pai e mãe, né, obedecer, honrar, enfim, essas questões morais estão dentro do ser humano. Todos nós sabemos, continua o autor escrevendo, todos nós sabemos que se trabalharmos ininterruptamente, sem descanso, morreremos vencidos pelo cansaço. Por isso, a própria consciência humana reconhece que precisamos de pelo menos um dia para repor as energias do corpo. Precisamos, dentro de um dia, de um tempo, que é a noite de descanso, e aí os especialistas até colocam que, no mínimo, nós precisamos descansar, dormir 8 horas diárias, e como eu já falei, precisamos também de um dia na semana para esse descanso, né? Senão o nosso corpo não vai conseguir repor as energias necessárias. E esse aspecto moral do quarto mandamento, ele está na consciência, no coração das pessoas também. Está em nós, porque nós entendemos e sabemos que precisamos do descanso. Precisamos cessar as nossas tarefas laboriais, de trabalhos trabalhosas, seculares, e descansar. E além de descansar, oferecer esse dia a Deus, aproveitar para cultuar a Deus, para servir a Deus, para poder servir ao próximo também. Não que servir ao próximo vá também fazer com que eu me salve, mas é porque eu sou salvo que eu sirvo ao meu próximo, porque o meu Senhor, o meu Deus, ele fez assim e deixou como exemplo. Então, a gente faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, porque todos os dias foram criados pelo Senhor. Todos os dias há o aspecto bom, há o aspecto que deve ser... todos os dias deve servir para adorar e para exaltar a Deus. Não temos um dia específico em que nós o aguardamos, a chegada desse dia, como se o dia fosse um Deus que chegasse para a gente. Não, todos os dias nós devemos agradecer, adorar a Deus e testemunhar do seu amor para todas as pessoas. Porém, o nosso corpo, a nossa mente,
precisa de um dia de descanso, um dia de lazer e um dia de adoração a Deus. E aí é que está a grande questão, né? As pessoas que são legalistas e que separam um dia específico para adorar a Deus, elas são tão legalistas que o lazer é proibido nesse dia, quando Deus deseja que nós nos deleitemos, que nós aproveitemos o dia de descanso para adorá-lo e também para ter prazer nesse dia. É até um aspecto que é falado lá no Antigo Testamento em Isaías em relação ao sábado, mas quando nós trazemos o aspecto moral para o domingo, para a segunda, para qualquer outro dia que seja sua folga, né, nós devemos dedicar a Deus esse dia de descanso e também devemos sentir prazer nele em todos os sentidos, inclusive tendo lazer e nos relacionando muito bem com a nossa família. O quarto mandamento, continua o autor, é um elo natural entre o que é moral e o que é religioso. O aspecto moral do quarto mandamento vai falar: trabalhe 6 dias e descanse no sétimo. Interessante, lembre que eu até falei lá no começo, lá na minha introdução, que muitos que observam um dia, né, da lei são legalistas e que tem aquele dia ali como um dia santo, seja o sábado ou qualquer outro dia, eles acabam quebrando o mandamento, porque o mandamento ele é rígido, ele é literal. 6 dias trabalharás e no sétimo você vai descansar. Mas as pessoas querem descansar no sábado, no domingo, né? Se tiver mais algum dia da semana também para descansar no meio da semana, querem descansar também? Não. Aí, se é para levar ao pé da letra, né, o aspecto formal da lei é: trabalhe 6 dias e descanse no sétimo. Esse é o aspecto moral. E também o aspecto religioso que diz: escolha o sábado para isso. Então, aí está o aspecto religioso que eu também chamo de aspecto legalista, mas aqui nós estamos falando do quarto mandamento, que ele tem esse elo entre o que é moral e o que é religioso. Os judeus têm ainda, até hoje, muito bem essa consciência de que devem trabalhar 6 dias e no sétimo dia descansar, e eles, óbvio, como está ali no Antigo Testamento, continuam descansando no sábado e cultuando a Deus, a Jeová, no sábado também. Nisso, entendemos que o conceito moral do quarto mandamento nos diz que se trabalharmos direto, morreremos. Já no conceito ritualista deste mandamento tenha um dia para consagrar sua vida ao Senhor. Então, conseguiram entender, irmãos? O aspecto moral trabalhe 6 dias e descanse no sétimo. E o aspecto religioso escolha o sábado. Para nós, trazendo o Novo Testamento, trazendo o Antigo Testamento e o quarto mandamento especificamente, para os nossos dias o quarto mandamento nos diz que devemos que se trabalharmos direto, nós vamos morrer. Né? Inclusive, há pessoas aí induzidas até pelo mercado de trabalho, induzidas pelo consumismo, que não param nunca. Só param quando ficam realmente extremamente doentes, cansadas mentalmente e fisicamente, porque o trabalho consome, se nós não tirarmos um dia de descanso. Então, o conceito moral do quarto mandamento nos diz que se trabalharmos direto, iremos morrer. Já no conceito ritualista deste mandamento, nós vamos entender que nós precisamos tirar um dia para consagrar na nossa vida ao Senhor. No Antigo Testamento, para Israel, Deus requereu deles o sábado, o sétimo dia. Mas para nós, que temos como base a lei do amor, a lei da graça, o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos apostólicos, nós não temos um dia específico. Embora nós, ao longo da história, já desde as páginas de Atos dos Apóstolos, nós percebemos a igreja se reunindo no primeiro dia da semana para cultuar, para oferecer culto a Deus, e tem um porquê de fazer isso, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia, mas nós podemos escolher qualquer outro dia da semana para consagrar a nossa vida a Deus. Se você gosta de jejuar, por exemplo, você vai esperar chegar o sábado ou domingo para jejuar? Não.
Você pode jejuar no dia que você quiser para se consagrar a Deus. Você só vai orar então quando chegar no sábado ou no domingo, que você guarda o sábado ou domingo? Não, você deve orar diariamente. Você só vai estudar a palavra de Deus na escola sabatina para quem cultua a Deus no sábado ou na escola dominical para quem cultua a Deus no domingo? Não, você deve estudar a palavra de Deus diariamente, alimentar-se dela todos os dias da sua vida. E se você não tem como fazer isso no sábado ou no domingo, mas tem como fazer na segunda, na terça e qualquer outro dia da semana que você possa consagrar a sua vida a Deus, faça isso com a consciência tranquila diante de Deus, porque é isso que importa para Deus. Que você consagre a sua vida a Ele, que você evite o erro, o pecado, fuja daquilo que é a aparência do mal e apenas consagre a sua vida ao Senhor todos os dias da sua vida. O que há de comum nos dias atuais é o descumprimento moral do quarto mandamento, continua escrevendo o autor, pois trabalhadores e desempregados não separam um dia para consagrar a sua vida a Deus. Vamos agora para o terceiro ponto, que diz: vendo mal onde não existe. E aí, será que você vê mal se um irmão ou uma igreja costuma cultuar a Deus em um outro dia diferente do seu? Você vê mal nisso? E já nesse ponto aqui, nós iremos apresentar alguns daqueles textos que eu mencionei lá no começo, que são importantes para entender por que nós, cristãos, por que a igreja não tem a obrigatoriedade de guardar o sábado, né? Vendo mal onde não existe. Por que os cristãos não guardam mais o sábado? Ou pelo menos a maioria dos cristãos. Quando foi que esta cerimônia foi extinta? E aí é que está a questão. Esta segunda pergunta. Quando foi que esta cerimônia foi extinta? Nós precisamos ter em mente que o sábado, mesmo ele estando lá na lei moral, nos 10 mandamentos, a guarda do sábado é uma cerimônia. Tem o aspecto cerimonial. Estava relacionado com as cerimônias realizadas no Templo de Jerusalém e com os sacrifícios que eram realizados também. Por isso essa pergunta é importante. Quando que esta cerimônia da guarda do sábado foi extinta? O Novo Testamento nos esclarece que todas as cerimônias eram como um símbolo que iria se concretizar no futuro. Preste atenção. O Novo Testamento nos mostra que o sábado, assim como todas as cerimônias, eram um símbolo que iria se concretizar no futuro. Por que nós estamos afirmando que o sábado era uma cerimônia? Pode pegar aí a sua Bíblia e ler em Levíticos 23 e também em Números 28, que ali tem a descrição das cerimônias que aconteciam semanalmente, né? Além dos sacrifícios diários que acontecia, né? Mas havia as cerimônias que aconteciam semanalmente, que eram os sábados, as cerimônias que aconteciam mensalmente, que eram as luas novas, e as cerimônias que aconteciam anualmente, que era a Páscoa, a colheita, né? O Pentecoste, enfim, várias cerimônias que foram instituídas por Deus. Então, semanal, mensal e anual. O sábado era a cerimônia semanal. E o Novo Testamento esclarece, então, que todas essas cerimônias, elas eram símbolos, apontavam para algo. Olha só o que diz Hebreus 10, capítulo 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Então, veja, a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. E a gente vai ver isso também em Colossenses, que daqui a pouco a gente vai ler o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17.
compreendendo que um dia as cerimônias não seriam mais necessárias, bem como o sábado, a Páscoa, não celebramos a Páscoa dos judeus, mas a ressurreição de Jesus por ocasião da Páscoa, os primeiros frutos, festa dos tabernáculos, o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, todas estas festas, cerimônias, elas fizeram parte da antiga aliança. Nisto compreendemos que as festas cerimoniais não teriam mais sentido de existir. Findaram-se os aspectos cerimoniais destas, mas não os aspectos morais. Por exemplo, veja o que está escrito em Oséias, capítulo 2, versículo 11, mostrando que as festas cerimoniais, que os ritos cerimoniais do Antigo Testamento, inclusive o sábado, iriam acabar. Farei cessar, Oséias 2:11, farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as solenidades. Não é interessante, queridos irmãos, esse texto, essa profecia mostrando que todas as cerimônias, inclusive o sábado, e ali está relacionando o sábado, né? Está falando de luas novas, sábados e todas as solenidades, né, iriam cessar. Então, Oséias, ali em Oséias 2:11, Deus já comunicava ao seu povo que cessaria as cerimônias. E isso se cumpriu, né, cumpre-se este comunicado com a vinda de Jesus. Em Jesus, tudo aquilo que era sombra se cumpriu. Vejamos, por exemplo, Colossenses 2, 16 e 17, que diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, festas anuais, ou lua nova, festas mensais, ou sábados, festas semanais. Celebrações anuais, celebrações mensais, celebrações semanais. Mais uma vez vou ler o versículo sem essas minhas intervenções. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso, olha o que o versículo 17 fala, porque tudo isso, dias de festa, lua nova ou sábados, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Era sombra do que iria vir. Era a sombra que apontava para Jesus. Jesus veio, se cumpriu, cessou. Então, não podemos julgar mais ninguém por causa de comida, né? Aí restrições alimentares, dietas alimentares, leis alimentares que tinham lá no Antigo Testamento também. Óbvio que a gente não vai cometer a glutonaria, óbvio que a gente não vai comer coisas que realmente prejudicam o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar dele, mas não estamos mais debaixo daquelas leis dietéticas, tá, do Antigo Testamento. Então, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. E Cristo já veio. Tudo isso que era sombra se cumpriu nele. E nós já estamos na nova aliança, né? Nós já estamos na nova aliança, então não precisamos mais cumprir esses ritos, essas cerimônias, a lei cerimonial. Veja que Hebreus 8, 6 e 7, versículo 13, fala. 8, 6 e 7... Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E o versículo 13 de Hebreus 8 fala: quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira,
Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então vejamos, queridos, tudo aquilo que está na antiga aliança, no Antigo Testamento, se passou, se cumpriu em Cristo Jesus, inclusive o sábado. E Jesus, falou que o sangue da nova aliança, fazendo menção ao seu sangue, ao seu sacrifício, e o apóstolo Paulo também escrevendo aos Coríntios, falando sobre a ceia, no capítulo 11, versículos 24 e 25, fala: tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. No versículo 25, do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, através do sangue de Jesus, através da vida, sacrifício, morte, ressurreição de Jesus, nós temos ali o início de uma nova aliança. A aliança do amor, a aliança da graça, onde não tem mais vínculo algum com o antigo pacto, com as cerimônias realizadas no antigo pacto, inclusive a guarda do sábado, porque era uma guarda cerimonial, e tudo isso era sombra do que estava por vir. Cristo veio e tudo se cumpriu nele. A grande pergunta ainda na atualidade é: por que será que se fica claro que as cerimônias foram extintas? Apenas o sábado ainda gera dúvida e é respeitado por alguns segmentos religiosos. Então, a grande pergunta que fica é: está tudo claro, de que o antigo pacto, a antiga aliança, as cerimônias do Antigo Testamento passaram, mas apenas o sábado ainda gera dúvida e é respeitado por alguns segmentos religiosos. Por quê? Fica claro que, se estamos em uma nova aliança, então as cerimônias também são outras. Qual o ensino de Jesus para os dias atuais? Jesus foi muito perseguido pelos judeus exatamente por causa da cerimônia do sábado. Se Jesus colhia espigas de milho para comer com seus discípulos, no sábado era condenado. Se Jesus curava no sábado, era condenado. No registro de João até fala que os judeus perseguiram a Jesus porque ele desrespeitava ou descumpria o sábado, sob a ótica dos judeus, porque Jesus era perfeito, ele cumpriu toda a lei justamente para que nós não precisássemos cumpri-la. O Filho de Deus nos esclarece que o sábado do quarto mandamento foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Seria o mesmo que dizer o seguinte: o carro foi feito para servir a família e não a família servir o carro. Apesar de guardar o veículo na garagem e abastecê-lo de suas necessidades, a prioridade não é o carro, mas a família. Então, a prioridade não é o dia, mas o homem. A prioridade não é o dia, mas o descanso, ou seja, o aspecto moral da guarda deste mandamento, que é descansar. Aí as pessoas, mas lá está falando que é no sétimo dia, mas nós estamos numa nova aliança, num novo pacto, onde tudo aquilo se passou e se cumpriu em Cristo Jesus. E hoje nós temos todos os dias da semana para celebrá-lo e para cultuá-lo. E a igreja? O dia de descanso da igreja, qual é? Qual é o Shabat da igreja? O último ponto vai falar sobre isso e nós iremos abordar agora. Então, o descumprimento do quarto mandamento é você não separar um dia para descansar e consagrar-se a Deus. O penúltimo ponto vai falar sobre isso. E é o que nós iremos abordar agora. A igreja e o dia de descanso. O Shabat. Qual é esse dia para a igreja? Queridos, é importante a gente pensar que lá nos seus primórdios, na igreja primitiva, quando ela iniciou, os primeiros cristãos eram judeus. Então, eles se converteram a Cristo Jesus, eles eram os discípulos de Cristo Jesus, estavam seguindo os ensinamentos de Cristo Jesus, mas também continuaram com as práticas judaicas, porque eles eram judeus. Então, muitos iam ao templo de Jerusalém para adorar, muitos continuavam sacrificando animais, enfim, todos aqueles rituais e cerimônias
eles carregaram consigo, inclusive, a observância do sábado também. Só que dois grandes acontecimentos foram fazendo com que esses primeiros cristãos, a igreja primitiva, fosse mudando de ideia, de pensamento em relação ao dia de adorar a Deus, ao dia de se reunirem para poder cultuar a Deus. O primeiro acontecimento, e todos nós sabemos por que nós nos reunimos no domingo, foi a ressurreição de Jesus. É óbvio, é claro, que os evangelhos, todos os 4 evangelhos narram a ressurreição de Jesus, e é muito claro que ali diz que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, óbvio, é domingo. Mas existe algum texto no Novo Testamento que fala que agora o dia de culto é o domingo, que nós devemos guardar o domingo? Não, não existe. Mas os primeiros cristãos que eram judeus, eles cultuavam a Deus no sábado, iam ao templo no sábado. E também se reuniam nas casas e nas primeiras igrejas que foram surgindo e sendo organizadas no domingo, em memória da ressurreição de Jesus. Então isso começou a se tornar comum na igreja primitiva. Eles iam ao sábado porque eram judeus e também cultuavam e celebravam a Deus no domingo porque lembravam da ressurreição de Jesus. Mas esse foi o único acontecimento importante para que a igreja então começasse a cultuar, a se reunir para cultuar a Deus no domingo? Não. O segundo grande acontecimento importantíssimo para a igreja, que nós poderíamos até falar que estava inaugurando de fato a igreja que Jesus instituiu, foi a descida do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos. Essa descida do Espírito Santo registrada em Atos capítulo 2, que narra ali quando o Espírito Santo desceu sobre os primeiros cristãos que estavam reunidos, essa descida aconteceu no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era o 50º dia depois da Páscoa e contava-se 7 sábados para poder, então, após o 7º sábado, era o dia de Pentecoste. E se era após um sábado, que dia era? O primeiro dia da semana, o domingo. Então, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, que era uma festa muito importante, anual, para os judeus, para o povo de Israel. O Espírito Santo desceu naquele dia que era justamente o domingo, o primeiro dia da semana. Então, esses dois grandes acontecimentos começaram a mudar o pensamento da igreja inicial, da igreja primitiva. E em Atos dos Apóstolos mesmos, nós já encontramos o registro de que Paulo esteve em Troade. Ele foi exatamente no domingo que ele pregou para o povo, para aquele povo, e ainda ministrou a ceia do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 7. Foi se tornando então um hábito, algo muito comum para os primeiros crentes se reunirem para prestarem culto ao Senhor Jesus sempre aos domingos. E aí nós encontramos também o registro de Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Por isso, entendemos que o dia do Senhor é o domingo e não mais o sábado. Inclusive, há uma expressão que o apóstolo João usou em Apocalipse 1:10, que fala que ele se encontrava na ilha de Patmos no dia do Senhor, embora alguns queiram fazer alguma relação, porque a Bíblia fala que Jesus era Senhor do sábado, e a gente vai ver isso no último ponto aqui já já, né? Mas lá a expressão que João usou para o dia do Senhor, quando ele se encontrava na ilha de Patmos e recebeu as revelações apocalípticas, aquela expressão, o dia do Senhor, era usada justamente para se referir ao dia da ressurreição do Senhor, ou seja, o primeiro dia da semana, o domingo. Então, a gente vê isso ao longo da história, né? As pessoas se referindo, historiadores dos primeiros séculos, escrevendo, referindo-se ao dia do Senhor e usando a mesma expressão
que João usou ali em Apocalipse para se referir ao dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, que também é conhecido por nós hoje como o domingo. Então, queridos, para finalizar este ponto, o quarto mandamento, longe de ser um motivo para várias e intermináveis discussões interpretativas, escreveu o autor, é uma bênção para os filhos de Deus. O Senhor abençoa o trabalho, mas exige para o nosso próprio bem um período de descanso. O descanso sempre será nos braços do Salvador, conforme está lá em Mateus 11, 28, a partir do 28, que Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha só onde que nós encontramos descanso. Num dia, no sábado? Não, em Jesus. Estando em Jesus, aquele a quem o sábado, para quem o sábado apontava e se cumpriu nele. É nele que, para as nossas almas aflitas e cansadas, nós encontramos o verdadeiro repouso, o verdadeiro descanso. E aí, irmãos, você que é batista, né, eu estou ministrando essa aula com uma revista da Escola Dominical e também para uma igreja batista, que é a minha igreja, a primeira igreja batista em Mutondo. Vale a pena você ler a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira no artigo 10, que fala sobre o Dia do Senhor. E ali está falando sobre o domingo, é óbvio, né? E tem as referências bíblicas ali do Antigo e do Novo Testamento, da importância de ter um dia do Senhor, de consagrar um dia ao Senhor. Mas, mais uma vez, eu quero lembrar, como eu já falei anteriormente, o dia do Senhor para nós hoje é o domingo. Nós nos reunimos para poder cultuar a Deus no domingo. Porém, o domingo não é um sábado cristão, senão nós estaremos nos tornando legalista, achando que não podemos fazer nada no domingo a não ser descansar, cultuar a Deus e servir o próximo. Isso é legalismo. Nós podemos cultuar, servir a Deus e ao próximo todos os dias. Podemos e devemos, porém, nos reunimos no domingo para poder estar coletivamente juntos, adorando a Deus. Não que nós não possamos fazer nada neste dia, porque senão, como eu falei, nós estaríamos nos tornando um legalista. Estaríamos nos tornando legalistas, atribuindo o sábado judaico do Antigo Testamento para o domingo. Isso acontece na maioria das igrejas de pensamento e linha teológica protestante. Muitos dos protestantes, eles atribuem ao domingo esse caráter legalista do sábado judeu. Mas, na realidade, nós não precisamos fazer isso. Apenas um dia para celebrar a Deus e cultuar. Lembrando que todos os dias nós devemos cultuar e celebrar a Deus e consagrar a nossa vida. Precisamos de um dia em 7 para o descanso. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do descanso. Nele nós encontramos descanso. É indo a Ele que nós achamos descanso para a nossa alma, para a nossa vida, e é o que nós estaremos falando agora neste próximo ponto. Jesus é o Senhor do sábado e de tudo que há na criação. Queridos, durante todo o seu ministério terreno, o Senhor Jesus demonstrou ser soberano a tudo. O Filho de Deus subjugou a natureza revolta, os demônios e os planos de Satanás. Jesus foi superior às enfermidades, curou muitas pessoas. Cristo foi maior que a vida e a morte. E por que não seria superior à cerimônia do sábado? Foi no sábado que, pelos ritos judaicos, não poderia se fazer, que Jesus expulsou um demônio de um homem, conforme registrado em Marcos 1, 21 a 28. Curou a sogra de Pedro, Marcos 1, 29 a 31. Curou um paralítico junto ao tanque de Betesda, João 5, 1 a 18. Curou um homem com uma mão deformada, Marcos 3, 1 a 6. Restaurou uma mulher aleijada, Lucas 13, 10 a 17. Curou um homem que tinha os braços e as pernas inchadas, Lucas 14, 1 a 6. Curou um cego de nascença, João 9, 1 a 16. Veja quantas curas Jesus realizou no sábado. E por conta disso, aqueles legalistas que guardavam o sábado na sua época o tentaram matar, porque ele realizava milagres
no sábado. Para os judeus e os ritualistas da atualidade, o sábado é um fardo pesado, uma imposição. Pela religiosidade do sábado, nada se pode fazer. Jesus é o Senhor do sábado, do domingo, de todos os dias da semana. Jesus cita Davi que em um tempo de necessidade comeu pães sagrados de que não era lícito comer. Mateus 12, 2-8. E vale lembrar que ali Jesus relaciona o sábado, porque ele estava também colhendo espigas para ele e para os seus discípulos no sábado, então ele relaciona o sábado com coisas consagradas no templo, mostrando mais uma vez o vínculo que o sábado tem com o templo de Jerusalém e com os ritos cerimoniais do Antigo Testamento que se cumpriram no próprio Jesus. O que mais importa para Deus, de acordo com o quarto mandamento, são as pessoas e não os ritos. Por isso, Jesus é o Senhor do sábado e ele disse que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado, porque o aspecto moral do quarto mandamento é que Deus criou um dia de descanso para o homem. Não o sábado em si, mas um dia de descanso entre 7. Finalizando para pensar e agir. Trabalhamos 6 dias da semana para conquistar o nosso sustento e dedicamos apenas um dia em consagração para conquistar o sustento pelas mãos de Deus. Será que se invertermos esta disposição e Deus dispor seus cuidados a nós em apenas um dia, sobreviveríamos? Na sua opinião, qual o dia do Senhor? Apenas um domingo? Somente no sábado? Ou todos os dias devem ser dedicados ao Senhor? Quando suplicamos a Deus pelo pão nosso de cada dia, apenas no sábado, não temos o direito de pedir? Viver em Jesus e através de Jesus é viver todos os dias como se fosse um Shabat. E é até interessante o autor concluir esta lição falando isso. Viver em Jesus e através de Jesus é viver todos os dias como se fosse um Shabat. Porque, na realidade, aqueles que estão em Cristo Jesus estão neste eterno Shabat, que na semana da criação, o Shabat não teve fim. Veja que nos 6 primeiros dias da semana da criação, Deus falou, a palavra de Deus fala, e houve tarde e manhã o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Para o sábado que Deus descansou, não houve tarde e manhã, mostrando o aspecto de que todos nós estamos inseridos neste Shabat de Deus, principalmente quando, a partir de Jesus, quando nós entregamos a Jesus as nossas vidas e deixamos Ele ministrar em nós o descanso que Ele disse, vinde a mim e recebereis descanso para as vossas almas. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Sabe que dia é este que o salmista estava se referindo lá? Aquele salmo é um salmo que é uma profecia que aponta para a ressurreição do Senhor. E que dia foi que o Senhor ressuscitou? O primeiro dia da semana. Então, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque este é o dia que o Senhor nos fez. Mas não atribua ao domingo ou a qualquer outro dia o aspecto legalista do sábado judeu, porque todos os dias devem ser consagrados ao Senhor e as nossas vidas devem ser consagradas ao Senhor todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar a Deus. Todos os dias nós temos que ler a sua palavra, orar, falar do amor de Deus, compartilhar o amor, compartilhar a graça, a misericórdia, a paz. Todos os dias nós devemos buscar a Deus para as nossas vidas e todos os dias nós precisamos do descanso, que para a maioria é noturno. E aí? Quem descansa durante o dia e não dorme à noite, mas trabalha, também está cometendo pecado, assim como que possivelmente quem trabalha no sábado pecaria, ou quem trabalha no domingo pecaria? Não, o importante é que nós tenhamos um dia de descanso
para descansar da nossa labuta e também para estarmos consagrando as nossas vidas ao Senhor. Um dia em 7. Pode ser na segunda, se for a sua folga na segunda, mas não deixe de consagrar o seu dia, a sua vida ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus, que é o nosso descanso, e nele nós estamos em descanso diante de Deus. Deus abençoe a todos. Antes de orar, irmãos, finalizando o nosso estudo, rapidamente eu quero fazer a indicação de alguns livros para os irmãos que têm a ver com a nossa lição desse trimestre, também com a revista desse trimestre e com a lição de hoje. O primeiro, a minha esposa já indicou na semana passada, Os 10 Mandamentos, Significado, Importância e Motivos para Obedecer, de Kevin DeYoung. É um livraço, irmãos. Esse livro, quando eu comprei no pré-lançamento. Tá? Um livraço, tem um capítulo aqui falando só sobre o sábado. O outro é Os 10 Mandamentos, Atitudes que Transformam Nossas Vidas. Os 10 Mandamentos nos Dias Atuais, do nosso querido Israel Belo de Azevedo. Um livraço, principalmente para jovens que estão indo para o mercado de trabalho. Muito bom mesmo. Esses dois que agora eu vou indicar são livros que a gente não encontra mais em loja. Talvez em sebo ou no estante virtual, sebos pela internet, né? Mas são excelentes. A Atualidade dos 10 Mandamentos, que é do Isaltino Gomes Coelho Filho, pastor batista, né, que já não se encontra conosco mais, um excelente livro também. E um outro bem antiguinho também, O Significado dos 10 Mandamentos para o Homem de Hoje, da Gertrude Wasserzug. Tá? É um livrinho fino, antigo, não encontra mais no mercado, mas pela internet você pode encontrar, excelente. Esses 3 agora que eu vou mostrar são específicos sobre o sábado. Inclusive, esse primeiro aqui, quem tiver interesse no PDF, eu recebi o PDF também e posso enviar para os irmãos. O Sabatismo à Luz da Bíblia, Natanael Rinaldi, Paulo Cristiano da Silva e João Flávio Martinez. Tá aqui. Posso mandar o PDF dele para vocês, para os irmãos que se interessarem, tá bom? No PDF são cerca de 95 páginas. Esse daqui é um livro fininho, da Graça Editorial, que você pode comprar também em loja, pela internet. Os Fatos sobre o Sétimo Dia, Gordon Lindsay. Um excelente livro, bem objetivo, também que esclarece muito sobre o assunto. E por último, aqui é um livraço, tá? Só que é um livro assim, acadêmico, então ele vai ser chato para algumas pessoas, mas é muito bom. Do Shabat para o Dia do Senhor, organizado pelo teólogo D.A. Carson. Tá? É um livraço mesmo, porque ele é bem grosso, tá? É um livro acadêmico e o D.A. Carson ele organizou, são vários teólogos que escrevem, contando a história do sábado, na Bíblia, na teologia, na história, como que se evoluiu indo do sábado para o dia do Senhor que nós conhecemos hoje como domingo, tá bom? Ficam essas dicas para os irmãos aí. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por esta lição. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Queremos consagrar as nossas vidas a Ti todos os dias e que todos os dias sejam, a Deus, dedicados ao Senhor e ao serviço do reino do Senhor. Ajuda-nos a cumprir o Teu querer em nossas vidas e compreender cada vez mais os Teus ensinamentos para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Oramos agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente semana. Sirva a Deus todos os dias da semana. Consagre-se a Deus todos os dias da semana. E lembre-se, este é o dia, ou seja, todos os dias, este é o dia que fez o Senhor. Por isso, nos alegremos e nos regozijaremos nele para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.